Olá, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre a depressão. Pois bem, primeira coisa que devemos entender é que a depressão é uma doença comprovada cientificamente e deve ser tratada. Ao contrário do que normalmente se pensa, a evidência científica que mostra alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido. Anualmente, em todo o mundo, são gastos milhares de dólares em pesquisas, enquanto as pessoas gastam bilhões de dólares comprando antidepressivos. A depressão é uma doença que ataca o sistema nervoso central, mas que atinge toda a alma. É uma tristeza profunda, enraizada, que não cessa e prejudica a vida cotidiana. Quando não tratada, evolui continuamente e para quadros que variam de intensidade e duração. Existem 10 classificações principais de depressão. Na literatura psiquiátrica, normalmente a depressão é classificada entre graus leve, moderada e grave. Também classifica em 3 tipos: endógena, neurótica e reativa. Outra forma de classificar é a depressão é considerada como espiritual, psicológica e física. É um problema médico que afeta milhares de pessoas cristãs e não cristãs no mundo todo. É uma das condições clínicas menos diagnosticada e mais debilitante em nossa sociedade. Infelizmente, a depressão ainda é vista por muitos crentes, inclusive obreiros, como um problema de ordem espiritual ou opressão maligna. Já vi inclusive obreiros orientar nos púlpitos das suas igrejas que as pessoas que usam medicamento devem largar os remédios, sem conhecer ao menos ou se preocuparem com os efeitos causados pela abstinência e as reações que as pessoas possam passar ao ter que parar o uso do medicamento. Esse é no mínimo um ato irresponsável. De modo geral, hoje em dia, os pacientes que procuram tratamento para a depressão são submetidos a um exame físico completo e análise laboratoriais para determinar se existem causas físicas tratáveis para seu transtorno de humor. Se nenhuma causa for encontrada, é provável que se ofereça ao paciente medicação. Algumas formas de psicoterapia ou ambas, entre as muitas formas de terapia, pois a terapia cognitiva comportamental é a mais comumente utilizada na depressão, pois na depressão o eu se volta contra si mesmo. Assim, quando alguém está deprimido e extremamente infeliz, tem a impressão de estar recebendo exatamente o que merece. Isso até satisfaz a consciência. Trata-se de uma dor emocional autoimposta, uma punição para si mesmo, que atende às exigências de uma consciência positiva. Portanto, se profissionais atestarem o fato de que você está depressivo, tome os remédios, não esquecendo de orar todas as vezes que usá-la, para que somente faça o efeito desejável e não provoque distúrbios futuros ou efeitos colaterais. E mesmo assim, não desista. Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades
e ele pode ajudá-lo em seu processo de cura, mesmo que seja por meio de remédio. Que você não pode fazer é fechar os olhos e se sentir culpado por estar enfermo ou deprimido, como se estivesse em pecado e Deus se afastasse de você, retirando sua alegria de salvação. A depressão não é um problema espiritual, muito menos uma forma de opressão maligna. Não indica a falta de Deus ou vida pecaminosa. Não é um castigo, não pode ser incentivado a ser curado por meio somente de oração e jejum. A depressão atinge desde o púlpito à portaria da igreja e precisa ser entendida como uma doença a ser tratada com seriedade, desencadeada por uma situação inesperada ou indesejada. A depressão pode, em graus extremos, levar à inclusão, ao afastamento dos familiares, provocar outras doenças de fundo psicossomáticos e, na última das hipóteses, levar à morte. Um crescimento grande de evangélicos e de pastores se suicidando por conta de não seguirem um tratamento, medicamento terapêutico recomendado para a depressão. Muitos abandonaram os medicamentos e de forma consciente escolhem lemas como o médico do crente é Jesus. Aceitam tomar remédios para hipertensão ou diabetes o resto da sua vida, mas se negam a tomar o remédio para a bioquímica mental, acreditando que se tornarão dependentes. Problemas emocionais e psicológicos, o peso da depressão, da responsabilidade. Numa revista secular dos Estados Unidos, revelou que o índice de suicídio entre pastores está se tornando tão elevado e tão comum que já se tornou objeto de pesquisa, de estudo, para compreender se a causa para esse aumento de suicídio. Analisando isso biblicamente, sem emocionalismo, sem religiosidade, devemos analisar a ponto de vista teológico, filosófico, ético, emocional e clínico. A Bíblia é cheia de exemplos de homens de Deus que ficaram deprimidos e melancólicos. Moisés estressado e ansioso por causa de sua grande responsabilidade, a conduzir os hebreus pelo deserto, a ponto de seu sogro ajudá-lo. Elias, o profeta, escondeu-se com medo em uma caverna e desejou se levar pela depressão, ao ponto de perder o sono e as forças, o apetite e desejar a morte. Davi, um homem de segundo o coração de Deus, retrata em muitas passagens os sintomas de depressão que hoje conhecemos. A exemplo do Salmo 38. Mesmo sendo evangélico, podemos sim ficar estressado, triste, desanimados, depressivos. Somos humanos, imperfeitos, vivendo em um mundo cheio de injustiça. Nem tudo o que nos acontece tem como plano de fundo só uma perspectiva espiritual. Quero finalizar dizendo que saber perceber quando nossos pensamentos nos deprimem é o primeiro passo para a mudança. Os outros passos são buscar ajuda profissional e alicerçar nossa fé em Deus, mantendo a vida reta com Deus e crendo que, especialmente quando doente, Ele não nos abandona. Queridos, Deus os abençoe em Cristo Jesus.